Bom dia, já estamos chegando, é claro, pelo SRC TV, canal 17.1 e também pela Sky, canal 317, mais um jornal, é claro, do Bom Dia Andradina que está começando. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022, o nosso jornal já está no ar. E começando, é claro, falando da Prefeitura de Andradina, através de um pedido do vereador Jonilcio Avelino, recebeu uma emenda de 150 mil para investimento na área esportiva da cidade. A verba para o esporte veio com a ajuda do deputado Campos Machado, o careca, né, da natação, porque Jonilcio é o careca da natação. Fez o pedido em uma visita feita na Alesp. Nós temos as imagens em produção. Assembleia Legislativa do Estado aí de São Paulo. A verba servirá, é claro, para a recuperação da piscina instalada na FUNCEP, o que vai permitir a ampliação de um projeto esportivo, social de natação. Segundo o vereador, vamos fazer na piscina da FUNCEP o polo 2 do projeto de natação, onde será possível atender mais de 260 crianças. O apoio do prefeito municipal e a iniciativa é muito bem-vinda, porque nosso esporte tem crescido muito com as escolinhas aí de natação, ok? Pois bem, vamos lá. Um abraço a todo o pessoal e um bom dia para você que sempre está junto conosco aqui, é claro, nossos amigos telespectadores. É ou não é? Vamos lá então, ó. A Anatel está trazendo novas medidas de combate ao telemarketing abusivo. Vamos saber mais na matéria da TV Brasil. Sabe aquela chamada recebida que costuma ser encerrada em até 3 segundos ou com mensagens gravadas? Pois é, elas são feitas por robôs e aborrecem muita gente. Às vezes você está trabalhando, pensa que é uma ligação importante e é eles atrapalhando. Recebo bastante e não gosto, incomoda muito a gente. O disparo em massa de ligações desse tipo é considerado uso indevido dos recursos de numeração e dos serviços de telecomunicações. Para frear esse abuso, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, publicou nesta sexta-feira uma medida cautelar com prazos de adequação e multas para as empresas de telemarketing e operadoras de serviços de telefonia. A Anatel estabeleceu prazo de 15 dias para que as empresas de telemarketing acabem com a sobrecarga de ligações aos consumidores. Caso contrário, as prestadoras de serviço deverão bloquear os números que façam mais de 100 mil ligações por dia, em chamadas que duram menos de 3 segundos. As operadoras ainda devem enviar à Anatel, em 10 dias, a lista das empresas que no último mês geraram esse tipo de ligação. A multa por descumprimento chega a 50 milhões de reais. As prestadoras também têm 30 dias para bloquear chamadas que utilizem números não atribuídos pela Anatel, os chamados piratas, que não são atrelados a um CPF ou CNPJ. A medida cautelar será publicada no Diário Oficial da União da próxima segunda-feira, dia 6, e vai vigorar por 3 meses. Só medidas dessa natureza, efetivas, com multas altas, que demonstrem para as empresas que o poder público não está de brincadeira, é que vão poder coibir, porque, veja, essa prática ela já foi condenada há muito tempo, mas as empresas continuam a repetir. Muito bem, uma clínica de reabilitação estava funcionando de forma irregular na cidade de Araçatuba. A polícia recebeu uma notícia anônima informando que pacientes da clínica sofriam maus tratos. Que coisa, hein? Os policiais foram até o local e verificaram que alguns documentos estavam irregulares e foi dado o prazo de 72 horas para a clínica liberar todos os pacientes. Após o prazo, a polícia voltou ao local e a clínica não estava mais em funcionamento. Dias depois, outra denúncia. Foi informado à polícia que os pacientes haviam sido transferidos para outro endereço, no bairro Chácaras Arco-Íris. Os policiais, aliás, foram até o local, fecharam a clínica e liberaram todos os pacientes. Uns foram para as outras cidades e outros ficaram sob os cuidados aí da assistência social. Quer dizer, para regularizar, eles vão lá e mudam de lugar. Que coisa, né? Muito bem, não tem problema não. Pode pausar aí, traz aqui para mim, não tem problema, fica tranquilo. E aí a gente vê como é que são as coisas, né? Pedem para mudar de lugar, aliás, pedem para pegar toda a documentação e de repente eles mudam de lugar. Que absurdo, não é? Após o intervalo, vamos trazer a previsão do tempo
né? Exatamente para Andradina e toda a região. A gente volta já. E é hora de saber como fica o tempo e a temperatura para hoje em Andradina e região com Raquel Moraes. Previsão do tempo para Andradina e toda a região. Dia de sol com algumas nuvens, noite com poucas nuvens. Em Andradina, a mínima será de 19 graus e a máxima de 29. Em Itapura, a mínima será de 19 e a máxima de 32. Em Tupi Paulista, a mínima será de 20 e a máxima de 30 graus. Amanhã estaremos de volta com mais previsão do tempo. Até lá! Muito bem, está aí a Raquel Moraes trazendo a previsão do tempo para hoje, para Andradina e toda a região. Raquel, um bom dia para você. Muito obrigado pelo carinho e parabéns pelo teu trabalho, ok? E vocês vão ficar agora com mais um comentário com o nosso parceiro Salvador Placo Neto. Em nosso país, quando se trata de legislação ambiental, podemos sempre lembrar de um emaranhado de regulamentos em diferentes esferas, que por muitas vezes geram dúvidas e insegurança, tanto para o cidadão leigo como para operadores do direito. O produtor rural, seja ele um grande plantador, pecuarista ou um praticante da agricultura de subsistência em pequenas áreas, está sempre sujeito a infringir alguma norma ambiental, muitas vezes sem ter consciência de que o fato e o ato praticado pode levá-lo a receber uma multa, por vezes bem onerosa e de difícil defesa. Diz o advogado andradinense Tony Fonzar, que é focado em direito ambiental. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei como justificativa à prática de atos infracionais, mas justamente por esse já citado emaranhado normativo, acabam surgindo informações que não condizem com a realidade e induzem a erros que podem custar muito caro e levar inclusive a uma condenação penal. O primeiro contato do agente fiscalizador com o infrator pode ser através de advertência ou pelo auto de infração ambiental, que materializará a multa em si. Mas o que fazer quando chega o auto de infração? Em primeiro lugar, diz o advogado Tony Fonzar, deve-se ficar atento ao prazo para apresentar o recurso, pois esse começa a correr a partir do recebimento da notificação. Portanto, procure o profissional que fará a peça recursal o quanto antes. Deixar tudo para a última hora jamais será uma boa ideia. Quanto mais tempo o especialista tiver para estudar o caso e elaborar a peça de defesa, maiores as chances de sucesso. A decisão de simplesmente pagar a multa recebida e arquivar o processo, apesar de parecer uma maneira simples e rápida de resolver o problema, pode ser uma atitude temerária, já que nessa situação o processo arquivado passa a ter característica de trânsito em julgado e a repetição do ato infracional. A reincidência pelo autuado gerará uma nova multa com o valor multiplicado por 3, ou seja, o prejuízo pode ser bem maior no futuro. Se você receber um auto de infração ambiental, tome providências para se defender o quanto antes e, consequentemente, se adequar à legislação vigente. Afinal, segurança jurídica é fundamental em qualquer atividade, recomenda o advogado andradinense Tony Fonzar, que é focado em direito ambiental.
Apenas 34,8% em São Paulo. Por isso, o Ministério da Saúde prorrogou para a campanha, aliás, de vacinação até o dia 24 de junho. Pode-se vacinar contra a influenza pessoas acima de 60 anos, profissionais da saúde, gestantes e puérperas, crianças, né, de 6 meses e a menores de 5 anos, professores indígenas, pessoas com deficiência e comorbidades, forças armadas, funcionários do sistema profissional, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo. Para se vacinar, basta procurar os postos de vacinação nos municípios. A baixa cobertura contra a gripe nas crianças, gestantes e é claro, preocupam principalmente neste período, né, que você sabe que o vírus da gripe está aí se espalhando. Segundo o secretário do Estado de Saúde, neste momento existem hospitais com uma alta de atendimento do público infantil e é fundamental que os pais e responsáveis levem as crianças para se vacinar. Pois bem, vamos agora para um breve intervalo e já voltamos com mais informações para você. Não sai daí. Pois bem, tá aí, né? Já estamos de volta. Quero aproveitar e mandar um grande abraço para o pessoal lá de Murutinga do Sul, nossos amigos telespectadores também de Guaraçaí, Castilho, Andradina, Nova Independência, a todo o pessoal, muito obrigado aí, tá bom? É hora de aprender mais sobre contabilidade com o nosso parceiro Guto Caetano, no quadro Momento Contábil. Caetano Contabilidade. Olá, empresário. Quais são os principais erros que o empresário comete na gestão financeira? Estou com o Anderson Hernandes, um prazer. Privilégio. Então, Luiz, quais são os principais erros que o empresário hoje comete em relação à gestão financeira? Olha, Luiz, o que acontece é o seguinte: o empresário comete o primeiro erro dele quando ele não consegue controlar o que acontece na empresa dele. Muitas vezes nós nos deparamos com uma situação de um empresário que ele está passando por dificuldades financeiras. Isso é óbvio, né? Está faltando caixa, está tendo dificuldade de pagar os seus vencimentos. E o que acontece é que quando nós vamos ver, não existem os números para poder, então, analisar. Então fica muito difícil de você fazer um diagnóstico se você não fez os exames. E é o exame que vai dar as informações que você precisa. Então, do ponto de vista empresarial, é a mesma coisa. A gestão financeira, um sistema de gestão, um controle financeiro, ele vai dar ali a informação do que está acontecendo na sua empresa. Ele vai dar um raio-x do que está acontecendo. É óbvio que às vezes não fica muito claro para o empresário que não teve uma preparação para ser empresário, porque você fez algum curso para ser empresário? Não. Te exigiram alguma coisa antes de você ser empresário? Não. Não. É na prática. É na prática, né? Você vai lá, abre a empresa, CNPJ, pronto, acabou. Quantos empresários vocês abrem lá todos os meses, que aparecem no seu escritório, que não tem nenhuma preparação e tem que aprender isso na prática? É o que acontece no mercado. Então, ou seja, você precisa de fato aprender na prática. Só que se você não tem essas informações, aí fica difícil. Então a primeira dica que eu quero dar para você é o seguinte: precisa ter um sistema de gestão financeira. O que você tem de bom? Você pode pegar um sistema agora, você pode resgatar as informações do que aconteceu em bancos e tal, e fazer um histórico aí de uns 3 meses pelo menos, para você ter um histórico do que está acontecendo na sua empresa. E aí um profissional pode ajudar com base nessas informações. Outra coisa que você pode fazer é você fazer ali uma listagem de alguns fatores bem claros da sua empresa. Por exemplo, qual é o seu custo fixo, quanto custa a sua mão de obra fixa da sua empresa, os custos que você tem de locação, do imóvel e tudo mais. Coloca ali numa planilha direitinho e aí você vai também colocar alguns custos variáveis que você tem. A média que você tem de pagamentos que você faz de custos variáveis, pode ser energia elétrica, uma série de fatores, para você então ter ali um retrospecto do que quanto está custando manter a sua operação. Baseado nisso e baseado na ajuda de um profissional, que um profissional contábil hoje é bem indicado, eu sei que você tem esse serviço na sua empresa, você vai ter essa ajuda aí para poder enxergar esse início do processo. Essa é a primeira dica que eu quero dar. Legal. E você, empresário, a gente sabe da dificuldade hoje de você fazer a gestão financeira ou de não entender, como o Anderson acabou falando, acabou de citar, muitas vezes a gente não compreende como fazer a gestão financeira. Nesse quesito entra a importância de você ter um profissional conhecedor do assunto, um contador para te auxiliar e realmente ajudar você a implantar a gestão financeira no seu negócio, a ajudar você a entender os números, ajudar você a ter um planejamento estratégico para alcançar os seus objetivos. Seria isso, Anderson? Exatamente. O profissional contábil, ele vai te ajudar nesse ponto, por quê?
Porque ele tem uma visão de números que talvez você que está dentro da sua operação, talvez você não consiga enxergar. E essa visão de números vai poder te dar ali, alguns insights interessantes. O que é importante você saber, que às vezes é muito equivocado da parte dos empreendedores, é primeiro, não entender que o profissional contábil pode dar essa ajuda. Então, às vezes ele acha que o profissional contábil só cuida da burocracia da empresa. E isso é uma coisa que está mudando cada vez mais. Os profissionais contábeis, os empreendedores contábeis, o time de profissionais contábeis que tem nas empresas contábeis, eles estão cada vez mais se preparando para dar muito mais do que simplesmente a questão burocrática. E aí isso é uma coisa que vai fazer uma grande diferença para você. E o segundo ponto, que você tem que entender é que isso não te custa caro. Então, normalmente você tem aí uma ajuda, pode ser de repente por um programa mensal, pode ser por um valor hora, e pode dar uma diferença muito grande, entendeu? Por quê? Porque você conversar com alguém que possa ter uma visão de fora do seu negócio faz uma grande diferença. Eu quero até complementar ali, depois do controle, né? Eu quero complementar uma dica matadora para você que vai fazer a diferença no seu resultado, que é você conseguir pensar que tão importante quanto você vender é você ter lucratividade. E aí, por exemplo, nós estamos agora numa época de fim de ano, as pessoas estão muito focadas em vendas, as empresas estão querendo vender, estão querendo fazer, nós estamos agora na época de Black Friday, então o pessoal fazendo Black Friday, talvez o momento que você assiste esse vídeo já passou, não importa. Mas o que acontece é o seguinte, esse conceito de vender é uma coisa, por exemplo, que às vezes ela cai na nossa cabeça de uma maneira que nós achamos que o nosso problema está somente na venda, quando na verdade o problema está na rentabilidade. Por isso você precisa enxergar o que acontece no seu negócio, quais são os produtos mais rentáveis, quais são os serviços que te dão melhores resultados. Se você não tiver essa visão clara, vai ser difícil de você conseguir então ter resultados como empreendedor. E é isso aí, empreendedor. Você vai conseguir isso fazendo a sua gestão financeira, tendo um profissional que possa alinhar essas informações, possa te ajudar nessa tomada de decisão. Muito bacana as dicas que o Anderson acabou de passar. Caetano Contabilidade. O Bom Dia Andradina está acabando. Vocês ficam agora com o Manhã Você, com a Aline e também o Fabiano. Muito obrigado, um grande abraço, uma ótima segunda, uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até amanhã.